peux prendre ta Bible avec toi. On va lire Jean chapitre 3. Maman Girardine, pour Judas. On peut prendre Jean chapitre 3. On peut se mettre debout. On va lire à partir du premier verset. Podemos ficar de pé. Vamos ler à partir du premier verset. Mettons-nous debout pour honorer la parole de Dieu. Jean chapitre 3. João capítulo 3. Et nous sommes au premier verset et nous allons détendre à partir jusqu'au verset 6. João 3, 1 até o versículo de número 6. Donc on peut aller à 7. Jean chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 7. João 3, 1 até o 7. Est-ce que vous avez votre Bible avec vous? Si tu en as dans le téléphone, tu peux prendre. Será que você tem a sua Bíblia contigo? Mesmo o seu telefone portável você pode utilizar. Ben, tu peux lire avec nous. Você pode ler conosco. On se met debout pour honorer la parole Vamos de Dieu. colocar em pé para honrar a palavra de Deus. Donc on dit, il y avait un homme parmi les pharisiens, un Nicodème, l'un des dirigeants juifs. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Celui-ci vint de nuit vers Jésus et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es l'enseignant venu de Dieu, car aucun homme ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Este de noite foi até Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. E Jesus respondeu, em verdade lhe digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois rentrer dans l'utérus de sa mère et naître? Nicodemos perguntou, como pode homem nascer sendo velho? Será que pode entrar de novo no ventre da sua mãe e nascer na segunda vez? Jésus répondit, en vérité, je te dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit et de l'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jesus respondeu, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ce qui est né de la chair est chair. O que nasceu na carne é carne. Ce qui est né de l'esprit est esprit. O que nasceu do Espírito é Ne Espírito. t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Não fique admirado, por isso eu te digo, vocês precisam nascer de novo. Est-ce qu'on peut s'asseoir dans la parole de Podemos Dieu? tomar os nossos assentos na presença de Deus. Donc, nous commençons notre série d'enseignements sur une vie transformée en Christ Começamos hoje uma série sobre uma vida transformada em Cristo, par la puissance du Saint-Esprit. pelo poder do Espírito Une Santo. vie transformée en Christ par la puissance du Saint-Esprit. Uma vida transformada em Cristo para o poder do Espírito Santo. Et souviens-toi que le dimanche passé, nous avons montré ce que le Saint-Esprit fait en nous. Lembra-te que no domingo passado nós falamos o que o Espírito Santo faz em nós. Il y a d'abord le premier travail qu'il vient faire en nous, c'est qu'il nous recrée, il nous change. Tem o primeiro trabalho que ele vem fazer em nós, que é aquilo que ele nos muda. Il nous change à partir de l'intérieur. Ele nos muda desde o nosso interior. Donc avant que tu utilises, là on a parlé du baptême du Saint-Esprit. Antes que ele te utilize, é onde nós falamos do batismo do Espírito Il Santo. commence à travailler en toi. Ele começa a trabalhar em ti. Donc lorsqu'on prend Jean chapitre 4 Então, quando nós pegamos João capítulo 4 et Jean chapitre 9, e João capítulo 9, on prend Jean chapitre 9, le verset 37. quando olhamos em João 9:37, Nous allons voir quelque chose d'important ici. Jean chapitre 9, le verset 37. encontramos algo importante. João 9:37. Jean chapitre... Non, prenons Jean chapitre 7, pardon. Je João crois que c'est 7. Jean chapitre 7. João 7. Ouais. Jean chapitre 7, João capítulo de número 7, 37. versículo 37. C'est Jean 7, le verset 37. É o João 7:37. Ouais, 37.
Donc, les derniers jours que le grand jour de la fête, Jésus se tenait là. O último dia, o grande dia da festa, Jesus se Et levantou Jésus a crié, celui qui a soif, vienne boire. e ele gritou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Et le verset 38 dit quoi? Versículo 38, o que é que Celui diz? qui croit en moi, comme l'Écriture a dit, de son ventre couleront le rivière d'eau vive. Quem crer em mim, como diz as Escrituras, no seu ventre fluirão rios de águas vivas. Est-ce que vous comprenez que ce verset est différent de celui qu'on a lu dans Jean chapitre 24? Você Dans Jean vê, chapitre 4. você nota que esse versículo é diferente daquilo que nós lemos lá em João 3. Ici, Jésus parle de l'eau qui va jaillir du sein de la personne qui va croire. Aqui Jesus está a dizer que águas que vão fluir no ventre da pessoa que vai Mais beber. dans Jean chapitre 4, lorsqu'il rencontre la femme samaritaine, Mas em João 4, quando ele encontra a mulher samaritana, il dit que l'eau que je te donne sera en toi comme une source qui te conduira à la vie ele éternelle. falou: mas a água que eu te darei vai ser uma fonte que vai te conduzir na vida eterna. On nous montre deux expériences du Saint-Esprit lorsqu'il vient à nous pour nous transformer. Então nos mostram duas formas que o Espírito Santo trabalha quando ele vem em nós para nos Il transformar. vient en toi avec l'eau de vie pour t'amener à la vie éternelle. Ele vem em ti como água da água vida que te leva até a eternidade. Donc le premier travail du Saint-Esprit, c'est de travailler en toi. O primeiro trabalho do Espírito Santo é de trabalhar em ti. Il change ta vie. Ele muda a tua Alors, le vida. contexte de Jean chapitre 4 est si important. O contexto do João 4 também é importante. Puisque nous voyons une femme qui disait qu'elle était déjà dans l'adoration. Nós vemos uma mulher que dizia que ela já estava na Mais adoração. lorsqu'on regarde sa vie ne correspond pas avec ce qui sortait de sa Mas bouche. quando nós olhávamos e vemos a sua vida, não correspondia com aquilo que saía da sua boca. Déjà à l'introduction du chapitre 4, qu'est-ce qu'on dit? Jésus s'arrêta à Sichar. Desde a introdução do capítulo 4, você vai ver que Jesus parou em Sichar. Est-ce que vous savez ce que ça signifie Sichar? Você sabia o que significa Sichar? Ça veut dire empoisonné, intoxiqué. Isso quer dizer envenenado. Obrigada. Sichar veut dire tout simplement mélange. Sichar quer dizer mistura. Donc vous remarquez qu'elle mélangeait, elle était quelque part où elle a un peu d'adoration, elle connaît Jacob. Você vai ver que ela misturava em qualquer lugar. Ele conhecia Jacob, Mais dans un autre côté, elle avait une vie sale. mas no outro lado ela tinha uma vida impura. C'est pourquoi Jésus parle de la véritable adoration. Por isso é que Jesus fala da verdadeira adoração. S'il parle de la véritable adoration, c'est qu'il y a aussi une fausse adoration. Se ele fala da verdadeira adoração, é porque existe também uma falsa Vous adoração. remarquerez qu'elle parle de l'adoration dans sa bouche, mais elle avait le rancune dans son cœur. Você vê que ela fala da adoração na sua boca, mas não tinha nada no seu interior. Donc il y a des gens qui peuvent adorer, mais qui n'ont pas été transformés de l'intérieur. Existem pessoas que podem até adorar, mas não foram transformadas pelo Eterno. Donc aller dans l'église ne fait pas de toi le vrai adorateur. Vir à igreja ou ir à igreja não faz de ti um verdadeiro Alors vous adorador. remarquerez que elle, cette femme dans Jean chapitre 4, elle mettait l'accent sur l'adoration. Você vê que essa mulher samaritana aqui em João 4, ele mete o acento na adoração. Mais ne parlait pas de sa vie. Mas ela não falava da sua Mais vida. lorsque Jésus parle avec cette femme, Jésus veut parler des adorateurs, non pas de l'adoration. Mas quando Jesus se encontra com ela, Jesus não quer falar da adoração, mas está falando dos adoradores. Donc la préoccupation de Dieu, il dit que Dieu cherche les adorateurs. Donc Dieu te cherche d'abord. A preocupação de Deus é que Deus procura os adoradores. Deus te procura Donc primeiro. Dieu n'a pas encore besoin de prédication, de musique, non. Il a encore besoin de toi. Deus não precisa primeiramente da pregação ou da música. Ele precisa de ti Dieu primeiramente. n'a pas encore besoin de ce que tu fais pour lui, mais il a besoin de ce que tu es pour lui. Deus não precisa simplesmente daquilo que você faz por Ele, mas Ele precisa daquele que você é nele. Et je fais une déclaration ici. E eu faço uma declaração aqui. Ta vie est plus importante que ce que tu peux faire pour Dieu. A tua vida é mais importante do que aquilo que você pode fazer para Ce Deus. que tu es plus important que ce que tu peux faire pour Dieu. O que você é ou quem você é
mais importante daquilo que você pode Je fazer fais para une Deus. déclaration ici. Eu faço uma declaração Sois aqui. d'abord avant de faire. Seja primeiro antes de fazer. Sois d'abord. Seja J'ai primeiro. reçu Jésus. Eu recebi Je Jesus. marche avec lui. Eu ando com Et Ele. je veux maintenant adorer. E agora eu vou adorar. C'est cela qu'on appelle la vraie E adoration. é isso que nós chamamos a verdadeira adoração. Aujourd'hui, nous avons YouTube, nous avons WhatsApp, nous avons trop de choses où les gens écrivent adoration, adoration. Hoje em dia nós temos várias redes sociais que as pessoas escrevem adoração, adoração. Mais selon Jésus, tout ce qu'ils font là n'est pas la vraie adoration. Ça peut être adoration, mais pas la vraie adoration. Mas segundo Jesus é que tudo que eles fazem lá não é a verdadeira adoração. Pode até ser uma adoração, mas não é a verdadeira Puisque adoração. la véritable adoration, c'est d'abord l'homme qui se donne et après il apporte son travail. Porque a verdadeira adoração primeiro é o homem que se dá e depois é que ele traz o seu trabalho. Donc vous remarquez que la femme s'était donnée à la prostitution, mais elle apportait son travail. Você vê que a mulher samaritana, aquela mulher se deu na prostituição e ela trazia o seu trabalho. Donc c'est ce qu'on appelle shiksha, confusion, beaucoup des eaux empoisonnées. É isso que nós chamamos a confusão, muita água envenenada. Donc c'est le territoire de Sichar. É o território de Sichar. Donc là où elle s'est trouvée révélait l'identité de sa vie. Aonde ela se encontrava, revelava a identidade da sua J'ai pris vida. ce matin que Dieu t'amène dans la véritable adoration. Eu oro nesta manhã para que Deus te leve na verdadeira C'est adoração. toi d'abord qui est l'adoration É você primeiro que é adoração. avant de présenter ton travail d'adorateur. Antes de apresentar o teu trabalho de adorador. Que Dieu fasse de toi un vrai adorateur. Deus faça de ti um verdadeiro C'est adorador. d'abord ta vie devant Dieu qui est l'adoration. É primeiramente a tua vida diante de Deus que Et é uma elle peut adoração. être accompagnée par les louanges, la prédication, les acclamations. Pode ser acompanhada do louvor, da pregação, dos aplausos. Donc selon Jésus, l'adoration n'est pas d'abord chanter ou prêcher, non. Segundo Jesus, a adoração não é primeiramente cantar ou pregar. Je ne sais pas si quelqu'un écoute ce matin. Não sei se alguém está a entender Le nesta pasteur, je manhã. t'écoute. Montre à me dire, Diga, je t'écoute. pastor, eu estou a entender. Ouais, je t'écoute, pasteur. Hein, quelqu'un écoute là? Alguém está a ouvir, está a entender. Et nous, on a grandi dans les églises. Nós crescemos em igrejas. Quand on dit adoration, c'est une musique, comme on disait au temps des Américains, slow, slow. É uma música, conforme dizem no tempo dos americanos, slow. Nous, on a grandi, quand on dit adoration, c'est tu restes calme. Nós crescemos ouvindo que adoração é quando você fica calmo. Tu pleures, Você chora, tu bouges la tête, você mexe a cabeça. tu élèves les mains comme ça. Levante as tuas mãos Ça, desse jeito. selon Jésus, ce n'est pas d'abord l'adoration. Mas segundo Jesus, isso não era adoração. Le terme adoration veut dire quoi en grec? O termo adoração quer dizer o que no grego? C'est le terme proskunio, proskunio. É proskunio. C'est pas important que tu connaisses, mais je dis Não é ça importante que você pour conheça te dire isso. quelque chose. Proskunio. Proskunio. Tu sais ce que ça veut dire proskunio? E sabe o que quer dizer proskunio? Est-ce que quelqu'un me suit? Tu lèves la main, tu dis, tá pasteur, je te suis. Levanta a sua mão e diga, pastor, eu estou a On est seguir. en train de parler comment est-ce que ta vie peut être transformée. Nós estamos a falar como é que a Ouais. sua vida pode ser transformada. Et de ne pas se tromper comme beaucoup le font. E não errar como muitos fazem. Élève ta main et dis, pasteur, je te suis, pasteur, Diga, je te suis. pastor, eu estou a seguir. Tu sais, quand tu as un chien à la maison, Sabe, quando você tem um cão em casa, tu étais sorti você sai. et tu rentres maintenant. Depois você volta. Le chien te voit, il vient devant toi, il va s'agenouiller, il bouge sa petite queue. Quando ele te vê, ele fica Ouais. um pouquinho assim emocionado. Il commence à te lécher, il bouge Ele devant tenta toi. te lamber, ele mexe diante de ti. Qu'est-ce qu'il veut dire? O que ele quer dizer? J'étais resté seul, Ele quer dizer, eu fiquei aqui sozinho. mais le maître n'était pas là. Mas o meu mestre Ça, não c'est mon estava maître aqui. qui est venu. Esse é o meu Je dois dono que lui chegou. montrer maintenant que c'est lui mon maître. Ele está mostrando agora que esse é o Donc, meu quand dono. il bouge là, Quando ele move, dans la culture grecque, on appelle cela
Proskunion. Na cultura grega chamamos isso proscônio. Donc c'est le chien qui te dit, je t'honore, tu es revenu, É tu es o tout cão pour que moi. diz, eu te honro, você Ouais. voltou, tu és Tu tudo vois, para il mim. est content, il bouge. Ele está contente, Il ele tourne move. autour de toi. Ele se Il rodeia. se prosterne pour que tu les touches. E ele senta-te para que tu possas Alors, tocar. adoration, Agora, a c'est tout adoração simplement nos esprits qui vont devant Dieu, qui vont faire les proskunions. é simplesmente o nosso espírito que vai diante de Deus e faz o Tu proscúnio. es tout pour moi. Você é tudo para mim. Ce n'est pas la sorcellerie qui est tout pour moi. Não é a bruxaria que é Ce n'est tudo pas le para mim. mensonge qui est tout pour Não moi. é a mentira que é Ce tudo n'est pas para l'orgueil mim. qui est tout pour moi. Não é L'orgueil. o orgulho que é tudo para mim. Et ce n'est pas la colère qui est tout pour moi. Não Tu é es tout a pour raiva que moi. é tudo para mim. Donc, Tu és tudo para Jésus mim. maintenant est au centre de ta vie. Jesus agora está no centro da sua vida. Alors, si dans ta vie il y a encore quelque chose d'autre, Agora, se na tua vida ainda tem outras coisas, la colère, a le raiva, a mensonge, mentira, tu ne pardonnes pas les gens, não consegue perdoar os outros, tu as un petit problème, tu te fâches. mínima coisa fica zangado. Ah, c'est comme cette femme ici. É como essa mulher aqui. Elle parle de l'adoration dans la bouche, Ele fala da adoração na boca, mais elle sortait dans la maison d'un homme qui n'était pas son mari. mas ela saía da casa de um homem que nem era o seu Ah bon, marido. c'est ce qu'on retrouve ici en Europe. hein. É o que nós vemos aqui na Tu vois, Europa. les personnes qui vont dans n'importe quelle vie, As pessoas que frequentam, não importa a vida, qui font n'importe quoi, fazem qualquer mais qui coisa, disent que j'adore. mas dizem Non, ainda eu adoro. l'adoration, c'est d'abord l'état de ton cœur. A adoração é primeiramente o estado do teu Qui sait coração. t'humilier devant le véritable Dieu. Que sabe se humilhar diante do verdadeiro Et Deus. cela peut s'accompagner avec nos offrandes. Isso pode acompanhar-se com as nossas J'ai ofertas. dit accompagner. Eu disse Quer acompanhar. dizer, j'amène mes offrandes pour accompagner ce que je suis, le vrai adorateur déjà. Quer dizer, eu trago as ofertas para acompanhar aquilo que Deus, Et c'est que moi je suis d'abord. aquilo que eu sou diante dele. Donc tu es l'adoration qui peut être accompagnée avec la musique. Tu és a adoração que pode ser acompanhado com a música. Donc la musique, la louange, c'est une prolongation de la véritable adoration. A música, o louvor é uma prolongação da verdadeira adoração. Mais ce n'est pas d'abord Mas l'adoration. não é a adoração. Puisque Dieu n'a pas besoin de ces instruments. Porque Deus nem precisa desses instrumentos. Jésus n'est pas mort à la croix à cause de do, fa, ré, mi, ça, là. Non, non. Deus não morreu na cruz por causa do do, ré, mi, fá. Il est mort à cause de toi. Ele morreu por ti. Voilà pourquoi la Bible dit, Por razão pela qual a Bíblia diz. est-ce que tu ne sais pas que toi tu es là où lui habite? É que você não sabia que você é o templo do Espírito Santo? Quelqu'un a déjà lu le contexte de Psaume 51. Alguém já leu o contexto do Salmos 51? Là où David parle des offrandes, de tout ce qu'il peut apporter à Dieu. Aonde Davi fala das ofertas, tudo que ele pode levar para Deus. Dieu lui dit, mais j'ai ces choses-là, ça m'appartient. Ele diz, eu tenho essas todas as coisas, Oh, isso me si j'ai pertence. besoin d'une vache, cela est à moi. Se eu precisar de uma vaca, isso é para mim. Dieu a besoin de toi. Deus precisa Dieu a de ti. besoin de ta vie. Deus precisa da Dieu sua a besoin de vida. marcher avec Deus toi. precisa de andar contigo. C'est toi d'abord. É você primeiro. Lorsque Jésus a dit tout est accompli à la croix, Quando Jesus falou está Ele consumado na pensait cruz, a toi. ele pensou em ti. donc la vraie adoration, A verdadeira adoração c'est la conclusion de Jean chapitre 4. é a conclusão de João 4. C'était quoi la conclusion de Jean chapitre 4? Qual era a conclusão de João 4? Au début, la femme a dit, nous les Samaritains, nous ne parlons pas avec vous les Juifs. O princípio, a mulher disse, nós samaritanos não podemos falar com os Mais judeus. elle adorait, mais elle était dans l'inimitié. Elle Ela ne parle pas. adorava, mas ela estava ainda na inimizade. Mais Não, eu não pourquoi falo com cette você. inimitié, cette division, cet ennemi? Por que essa inimizade, essa divisão? C'est puisqu'elle gardait les souvenirs de l'ancien. É porque ela guardava ainda os Il y a pensamentos do beaucoup qui sont passado. esclaves du passé et qui font subir ça aux gens de présent. Tem muitas pessoas que são ainda escravos do passado e querem meter isso até no presente. Ah, ils donnent de la peine aux gens d'aujourd'hui. Eles dão a pena
as pessoas de hoje. Jésus n'était pas là. Jesus não estava Quand lá. les Samaritains et les Juifs ne s'attendaient pas. Quando os samaritanos e os judeus não se entendiam. Quand il y avait problème à dichotomie entre les deux familles. Quando tinha problema entre as duas famílias. Pourquoi est-ce que tu prends les problèmes d'hier, tu les amènes aujourd'hui dans Por que ta você famille? pega os problemas de ontem, você traz hoje na sua Je fais une família? déclaration Eu ici. faço uma declaração Personne aqui. ne peut penser aller plus loin Ninguém pode pensar em ir mais s'il distante est toujours regardé au se passé. ele ainda olha no Le passado. passé est passé, c'est pourquoi on dit il est O derrière. passado é passado, por isso é que falamos que está atrás. Personne ne peut bien servir le Seigneur Ninguém pode servir bem a Deus dans la vraie adoration s'il est toujours esclave des anciens na souvenirs. verdadeira adoração se ele ainda está escravo nos pensamentos do passado. Donc elle parle aujourd'hui de l'adoration. Ele fala hoje da adoração, Nous, on m'a fait ceci. mas ele fala, eu me fizeram isso. Moi dans le passé. Me Moi falaram dans le passé. no meu passado. Et lorsqu'elle reçoit l'eau de la vie maintenant, Mas quando ela recebe a água da vida, puisque notre adoration, c'est d'abord l'eau de la parole qui nous change, qui nous lave de l'intérieur. porque a nossa adoração é a água da palavra que nos transforma no interior. Elle va appeler tous les Samaritains Ela chamou os samaritanos pour briser cette séparation. para quebrar essa separação. La vraie adoration te change. A verdadeira adoração te Et muda. tu brises les séparations qui étaient toi avec les autres. E você quebra a separação entre você e os outros. Tu les appelles maintenant. Agora você vai ligar para eles. Tu vois, il y a des gens qui disent, moi je ne peux pas les appeler, moi je ne peux pas les appeler. Existem pessoas que dizem, eu não vou ligar para eles. Il m'a fait du mal. Ela me fez mal. Je te pose une question maintenant. Eu te coloco uma questão agora. Quelqu'un peut me regarder, tu fais comme Alguém ça. pode olhar para mim e Ouais, mover tu a dis, sua pasteur, je mão. suis, Diga, je pastor, suis. eu estou a seguir. N'oublie pas, nous parlons. Não esqueça, nós falamos. Le pouvoir de la transformation. O poder da Une transformação. vie transformée Uma vida par la transformada puissance du Saint-Esprit. pelo poder do Espírito Santo. Donc ça montre qu'elle était là, mais n'était pas encore transformée. Hein. Isso mostra que ela estava lá, mas ela ainda não era transformada. Alors, lorsqu'elle est entrée dans Samarie, Quando ela entra na Samaria, est-ce que tu savais que dans la même Samarie, elle avait 5 maris, 6 maris. você sabia que na mesma Samaria ela tinha 6 maridos? Donc, elle avait des relations avec 6 hommes. Tinha relações com 6 homens. Lorsque maintenant elle a parlé, elle savait que ces maris l'ont abusé, ont fait de n'importe quoi. Quando ela falava, ela sabia que esses maridos abusavam, fizeram coisas Lorsque maintenant negativas. elle a dit, j'ai rencontré un homme, Mas quando ela fala, eu encontrei um homem, elle a parlé à toute la Samarie. ela falou a toda a Samaria. Donc tu vois que tu ne peux jamais te réconcilier avec les hommes Você vê que você não pode se reconciliar com os homens si tu ne t'es pas encore réconcilié avec Dieu. se você ainda não se reconciliou com Deus. Donc tu ne peux jamais guérir les autres Nunca poderás curar os si outros toi-même tu n'as pas encore été se guéri. você mesma não está curada. Dieu travaille en toi pour Deus trabalha. atteindre les autres. Deus trabalha primeiro em ti para depois fazer com os Dieu outros. te touche pour toucher les autres. Deus te tocará para tocar os outros. Donc ta transformation transformera les gens autour de toi. A tua transformação é que vai transformar as pessoas à tua volta. Et remarquez, au début elle parlait de l'adoration, mais elle n'a jamais parlé de ce qu'elle vivait à d'autres. Você vê que no princípio ela falava da adoração, mas ela nunca falou daquilo que ela vivia. Pourquoi? Puisque tout le monde savait que sa vie n'était pas correcte. Porque todo mundo sabia que a sua vida não era correta. Pourquoi parfois on dit invite quelqu'un à l'église, tu n'arrives pas à inviter? Quando nós falamos às vezes, convida alguém à igreja, você não consegue convidar. Parce que la personne là est dans la fornication, toi aussi dans la fornication. Porque aquela pessoa está na fornicação e você também está na fornicação. Ouais. Mais il te voit avec la Bible. Ela vai te ver com a Bíblia. Tu vois, elle était avec tous ces hommes là. Ela estava com todos esses homens, Parler de l'adoration. mas ela falava da adoração. C'est complètement l'image de l'église d'aujourd'hui. É completamente a imagem da igreja hoje. Donc tu peux voir quelqu'un prêcher comme un pasteur, Você vê alguém tá pregar como pastor, mais à côté il fait des choses qui ne sont pas en accord avec ce qu'il prêche. mas no oculto faz coisas que não está de acordo com aquilo que ela Vous fala. savez comment on appelle cela? Como é que nós chamamos isso? Manque d'intégrité.
é falta de integridade. Intégrité, ça veut dire quoi? A integridade quer dizer o Il y quê? a la parole intègre, Tem a entier, palavra total. integro, Donc, total, oui, entier, c'est total, c'est inteiro, complet. completo. Ce que tu es en public, O que você é no c'est ce que público tu es aussi à la maison. é o que você é também em C'est ce casa. que tu es quand tu as ton Quando téléphone. você está com o teu telefone, C'est ce que tu es quand tu es devant la quando estás télévision. diante da TV, C'est ce que tu es quand tu es à l'église. quando estás também na igreja. Donc, elle parlait de l'adoration, Ela falava da mais adoração, dans la ville, elle avait 6 maris. mas na vida ela tinha 6 maridos. Alors, quand on rencontre Jésus, Jésus révèle maintenant, ça c'est la fausse adoration. Quando ela encontra Jesus, Jesus lhe fala: essa é a falsa adoração. Nous, quand on a grandi, on nous a aussi enseigné une autre façon d'adorer. Quando nós crescemos, nos ensinaram também uma outra forma de adorar. C'était comment? Era como? On nous dit, tu dois mémoriser tous les noms de Dieu. Falaram: tens que memorizar todos os nomes de Deus. Adore, adore le Seigneur, adore le Seigneur. Adora o Senhor. Tu es Jéhovah Jireh. Tu és o Jeová Tu es Jireh. Jéhovah Shammah. Tu és o Jeová Là, Shammah. tu connais tous les noms. Você sabe todos os nomes. Tu es Jéhovah Sabaoth. Jeová Sabaoth. Tu es Jéhovah Nissi. Jeová Nissi. Tu vas maintenant, tu utilises la connaissance intellectuelle Você utiliza o conhecimento intelectual pour maintenant parler de la vie transformée. para falar da vida transformada. La vie transformée n'a rien à voir avec la connaissance intellectuelle. A vida transformada não tem nada a ver com conhecimento intelectual. Dans Jean chapitre 3, João 3 il y a 4 points importants que l'on doit savoir. tem 4 pontos importantes que Ce qui precisamos est saber. différent de la vraie adoration ou de la vie transformée. O que é diferente da verdadeira adoração ou da vida transformada. La femme, lorsqu'elle est repartie, c'est comme si elle était une nouvelle créature. Essa mulher, quando saiu de lá, ela como uma nova criatura. Donc la vie transformée, c'est ce qu'on appelle naître de nouveau. A vida transformada é o que nós chamamos nascer de novo. Est-ce qu'on peut mettre Jean chapitre 3? Podemos colocar João 3. La première des choses, vous comprenez que la vie transformée n'a rien à voir avec les titres que tu peux occuper. Você vê que a vida transformada não tem nada a ver com o título que você pode ocupar. Puisqu'on dit parmi les pharisiens, Nicodème, un des dirigeants des Juifs. Por isso é que falam entre os fariseus, um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Tu as remarqué que Jésus lui a dit, tu dois naître de nouveau. Você nota que Jesus lhe falou, você tem que nascer de novo. Donc tu peux être dans l'église avec une position. Você pode até vir na igreja com uma posição, um Voilà cargo. pourquoi quand tu viens dans l'église, ne cherche pas d'abord les titres. Cherche d'abord rencontrer Dieu qui sauve ta vie. Razão pela qual quando você vem à igreja não procura ainda títulos, procura o Deus que transforma a vida. Est-ce que vous avez déjà vu, lorsqu'on dit maintenant, c'est fini ton titre, maintenant, c'est fini aussi Dieu. Você nota que quando te tira um cargo, você deixa Deus. Ah, puisque tu n'es pas venu pour Dieu, Porque você não veio por mais tu as Deus. suivi un titre. Você seguiu um título. Pourquoi? Puisque quand tu as suivi les titres, c'est comme si on t'a mis dans ton confort, dans ta position. Porque quando você recebeu o título é como se te meteram no teu conforto, na posição. Mais tu n'as pas encore appris l'humilité. Mas você não aprendeu a Parce humildade. que l'humilité s'apprend lorsque la parole de Dieu entre dans ta vie, elle te brise. A humildade se aprende quando a palavra de Deus entra na tua vida, isso te quebra. Le mari peut te parler maintenant, tu regardes. O marido pode até te falar, você vai simplesmente olhar. C'est comme moi quand je m'étais marié au début là, de mon mariage. Como, por exemplo, o pastor quando se casou no princípio do seu casamento. N'oublie pas, Não esqueça, naître de nouveau n'a rien à voir avec les titres. nascer de novo não tem nada a ver com o título. Voilà pourquoi on dit, oh, ce pasteur est colérique. Hein? Por isso é que falam, esse pastor gosta de fazer raiva. Ouais, ce pasteur parle mauvais. Hein? Esse pastor fala mal. Mais il est méchant. Ele não Il presta. est ganancieux, il aime beaucoup d'argent. É ganancioso, ama o dinheiro. Ele é mentiroso. Mais il a fait le scandale. Ele fez o escândalo. C'est comme on a les scandales de pédophiles avec nos amis les prêtres. É como nós temos o escândalo de pedófilo com os nossos amigos padres. Il y a chaque jour le pape qui demande pardon. Tem cada dia que passa o Papa pede perdão. Il demande pardon aux États-Unis. Pede perdão aos Estados Unidos. Suite au Canada, on fait des grands scandales. Le pape demande. Fizeram um escândalo em Canadá. Papa pede de novo perdão. Il demande pardon ici en France.
France. pede perdão na França. C'est-à-dire, ils ont reçu un titre, Quer dizer que eles receberam um mais título, n'ont pas été transformés. mas não foram Tu es transformados. transformé lorsque tu rencontres Jésus Você é transformado quando você encontra Jesus. au moyen de l'eau de la vie qui est la parole. Por meio da água da vida que é a Voilà palavra. pourquoi aller dans l'église c'est très important. Razão pela qual ir à igreja é muito importante. Je sais pas si quelqu'un m'écoute, tu mets Não dans sei mes se alguém comme está ça. a entender. Levanta a sua mão. Chaque fois qu'il y a des accords avec maman pasteur au début là, Quando tinha problemas em casa com a mamã pastora, hein, des accords. tinha sempre discórdias. Parce que ça arrive, ces opinions ne sont pas mes opinions. Porque isso acontece, as suas opiniões não eram as On minhas. appelle le mariage. É o que nós chamamos o casamento. Si elle me donne une réponse comme ça, Mas se ela me dá uma resposta assim, dans mon cœur, il y a une guerre qui commence. no meu coração a guerra começava. Ela ganhou? Eu tenho que reagir. Eu tenho que falar também. Eu tenho que reagir. Et parfois, j'ai utilisé ma façon de parler à l'église pour parler avec elle. Às vezes eu utilizava a minha forma de falar na igreja para falar com ela. Et après avoir compris cela, Depois de compreender isso, on fait maintenant comme deux personnes différentes dans la maison. vivíamos como duas pessoas diferentes em Lorsqu'il y a casa. un problème, on ne parle plus, chacun dans son coin. Quando tem um problema, ninguém falava mais, cada um vai no seu Vous canto. comprenez que je peux aller dans l'église, mais je suis colérique. Você pode notar que eu vou à igreja, mas eu sou uma pessoa frustrada, nervosa. Je peux aller dans l'église, mais j'ai une faiblesse devant le film. Você pode notar que você vai até a igreja, mas tem uma fraqueza diante dos Tu peux filmes. comprendre que tu parles au nom de Dieu, mais tu es dans des images sales. Você pode até falar o nome de Deus, mas às vezes está com imagens Tu peux impuras. comprendre que tu mens facilement dans le téléphone. Você pode notar até, você somente no telefone. Et tu peux avoir une faiblesse sexuelle. E você pode ter uma fraqueza sexual. Voilà pourquoi vous trouverez tous les gens disant, ah, on n'a pas compris. Pourquoi il a fait dans l'église? Você até vê que as pessoas dizem, mas nós não entendemos, por que ele fez isso na igreja? On appelle cela la configuration de la femme samaritaine. Chamamos isso a configuração da mulher samaritana. Elle connaît beaucoup de choses. Ela conhecia muitas On appelle coisas. cela la configuration de Nicodème. A configuração de Nicodemos. Il a des titres dans l'église. Ele tinha título na igreja. Il parlait dans l'église, il écoute la parole. Ele ia à igreja, ele ouvia a palavra. Mais il opère dans la fréquence du canard. Mas ele operava na frequência do... Pardon, cavalo. Não, pato. Et vous savez comment les canards opèrent? Você sabe como é que os patos trabalham? Vous pouvez mettre beaucoup d'eau, elle bouge seulement comme ça, l'eau tombe, elle continue. Você pode meter muita água, ele só Vous bate as tombez águas. beaucoup d'eau, elle bouge comme ça, l'eau tombe. Você pode derramar muita água, ele só Ne mexe sois as pas águas, les a água chrétiens cai. canards. Não seja cristão pato. Non, ne sois pas les chrétiens Não canards. sejam cristãos On te patos. parle de la parole. E falamos da Tu palavra. prends la décision, tu dis non. Pega a decisão Comme e cette diz femme não. qui a dit oui, Jésus, je marche avec 6 maris. Ela falou para Jesus, sim, eu andei com 6 maridos. Mais aujourd'hui, Mas hoje j'ai découvert le 7e eu mari. descobri o 7º marido. Il est mon repos. Ele é o meu Il est le roi repouso. de gloire. É o meu rei de J'abandonne la glória. colère. Eu abandono a J'abandonne raiva. ces choses. Abandono essas Je ferme coisas. mes pieds. Eu fecho as Je suis pernas. maintenant une vraie sœur en Christ. Eu agora sou uma verdadeira irmã em Cristo. Puisque beaucoup ne sont pas des sœurs en Christ. Porque muitos não são irmãs em Cristo. Ils sont des sœurs en crise. São irmãs em crise. Aleluias. Donc, un petit problème comme ça, je laisse. Pequeno problema, eu vou deixar. C'est pourquoi vous remarquez, même l'église. Je ne viens plus dans l'église. Até mesmo dizem, não vou mais à igreja. Moi, je ne peux pas m'asseoir. Eu já nem vou sentar. Moi, je ne peux pas accepter. Eu não posso aceitar. Moi, je ne ferai pas. Eu não vou fazer. Moi, je ne peux jamais tolérer cela. Nunca posso tolerar isso. Les gens qui vivent dans l'esprit de G. As pessoas que vivem em espírito de Ger. Pardon. Moi, je ne peux pas. Eu não Moi, on ne me posso. parle pas comme ça. Ninguém pode me falar assim. Donc, moi, j'étais déjà pasteur, mais je ne peux pas accepter perdre devant une femme. Eu já era pastor, mas eu não aceitava perder diante de uma mulher. Elle m'explique, tu sais. Ele pode falar,
tu sabes, eu só Elle me ficava dit ça, calma. moi je reste calme. Je suis en train de préparer une Pode bombe. falar muito, eu vou ficar calmo. Estou a Parce que preparar je ne minha peux pas bomba. perdre. Porque eu não posso perder. Mais quand maintenant Jésus me lave, Mas quando Jesus me je lava, comprends que la femme aussi peut avoir raison. eu entendi que a mulher também pode ter L'homme peut aussi razão. avoir raison. Homem pode ter também J'ai la razão. patience d'écouter l'autre Eu parler. tenho a paciência de ouvir o outro a Et de falar comprendre ce qu'il dit. e compreender o que ele fala. Je ne suis plus colérique. Eu já não tenho raiva rapidamente. On était en Afrique. O princípio, quando eu ficava com raiva em África, Si je me mets en colère, ela ficava também on chateada. parlait portugais avec le lingala. Às vezes falava português, às vezes vem Et comme lingala. je connais l'anglais et le français, Como eu entendia o inglês e o si je francês, me mets en colère, je commence à parler l'anglais. se eu ficava chateada, eu falava em inglês. Don't joke with me. Ei, Vous comprenez que c'est un esprit. você c'est entende une que é um attitude. espírito? Il me regarde. Toi, tu vas parler l'anglais aujourd'hui. Ele me falava, você vai falar inglês hoje. Parfois, comme ça, je commence à parler le français. Assim, de repente, eu começo a falar francês. Mais qu'est-ce que la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, le Mas o verset que a 17? Bíblia fala em 2 de Coríntios 5:17? Est-ce que tu peux mémoriser ces textes pour Você moi? pode memorizar esse texto para mim? 2 Corinthiens 5, 17. 2 de Coríntios 5:17. Nous comprenons, église, que aller dans l'église, avoir un titre n'est pas suffisant. Nós entendemos que ir à igreja, ter um título, não é suficiente. Donc tu peux avoir une position. Tu On podes t'acclame ter ici. uma posição, vamos Mais te tu as aplaudir. un problème. Mas você tem um Le problème, problema. c'est quoi? Ta vie n'est pas encore transformée. Qual é esse problema? A sua vida ainda não está transformada. Voilà pourquoi on a beaucoup de gens qui disent qu'ils vont dans l'église, mais tu les vois faire ceci. Você vê muita gente que vai à igreja, mas ele faz muitas coisas Si erradas. quelqu'un est en Christ, Se alguém está em on Cristo, ne dit pas que s'il est dans l'église, nós não estamos falando se ele está na s'il igreja, prêche, se ele prega, s'il chante, se ele canta, s'il va chaque dimanche à l'église, se ele vai cada domingo aos il est cultos. une nouvelle créature. Ele é uma nova criatura. Donc je peux avoir un titre, mais je suis le moi Jonathan là. Eu posso ter um título, mas ainda sou a Geraldina lá. Quand moi je me suis converti, Quando eu me converti, non, pas converti, j'ai commencé à fréquenter l'église. quando eu comecei a frequentar a igreja, Moi je pratiquais, je faisais du sport dehors, j'étais maître, je faisais les arts martiaux. le eu munchaku. fazia os esportes, as artes marciais. J'avais le munchaku, Eu tinha os mucha. matraque. Matraque. Ouais, le munchaku. Alors maintenant j'ai commencé à aller à l'église. Depois eu comecei a ir à igreja. Mais tu sais quoi? Mas sabe o Chaque quê? jour j'amène mes munchaku à côté, j'entre dans l'église. Cada dia eu pegava o meu muchacho e eu entrava na Donc le igreja. pasteur prêche, j'ai mes munchaku. Si un frère blague avec moi, Se alguém brincar comigo, Tirava as minhas Jet Li, espadas. Jackie Chan. Mais comment moi j'étais dans l'église avec les munchaku toujours? como é que eu estava na igreja com as espadas sempre? Dans le livre de Matthieu chapitre 26, Mateus 26. Jésus était dans le jardin. Jesus estava no jardim. Il a envoyé ses disciples dans Matthieu 10 prêcher. Ils ont prêché, ils ont chassé les démons. Ele enviou os seus discípulos, vão, pregam, eles expulsaram demônios. Mais lorsqu'on vient attaquer Jésus, quelqu'un avait son épée. Mas quando vieram atacar Jesus, alguém tinha a sua Et espada. Jésus dit, garde ton épée. Jesus falou, guarda essa espada. Quelles sont les choses que nous amenons toujours à Christ malgré qu'il nous a appelés à lui? Quais são as coisas que nós ainda trazemos em Cristo, mesmo estando com Ele? Moi, je suis dans la masturbation. Je me masturbais là-bas. Eu estou na masturbação, eu me Je masturbava no continue passado. ici. Mas eu Moi, je suis continuo dans cette mesmo em musique Cristo. où les femmes sont toujours nues. Eu dançava essas músicas onde as mulheres estão sempre nuas. Moi, je suis dans la colère. Eu estou na raiva. Será que tem amigos da raiva que estão Que aqui? Jésus nous délivre. Que Jesus Que nos Jésus nous livre. délivre. Que Jesus nos Puisque la livre. colère ne peut pas construire la maison. Porque a raiva não pode construir a casa. Ne parlez plus bien avec moi. Depois eu notei a esposa não falava mais bem comigo. Quand je suis assis, elle est assise là-bas. Quando eu sentava aqui, ela On sentava est dans la même distante. maison, on reste 4 jours, on ne se parle pas. Estamos na mesma casa, 4 dias não se Je falávamos. dois aller prier. Après, je viens, je dis pardon. Eu Pardon, tinha que orar pardon, muito, pardon. depois vir pedir perdão. Je détruis d'abord, après je cherche à construire. Eu destruí primeiro, depois eu tentei reconstruir À de novo. cause de la colère, Por causa da raiva. à cause des mauvaises Por réponses. causa das más
mais Mais lorsque tu respostas. rencontres Jésus, Mas quando você encontra il te Jesus, transforme. Ele te transforma. Voilà pourquoi tout ce qui est allé près de lui, Tudo que está próximo dele, il a cherché d'abord à les changer Ele mudou, Ele procurou primeiro em lhes mudar avant de recevoir quelque chose. antes de receber alguma Puisque coisa. beaucoup vont pour recevoir des choses, Muitos vão para receber coisas, mais ils ne sont pas transformés. mas eles não são C'est quoi la transformados. déclaration? Qual é a declaração? Ne cherche pas ce qui est dans la main de Dieu d'abord, Não procure primeiramente o que está nas mãos de mais Deus. cherche à voir le cœur de Dieu. Procure ter o coração de Deus. Ne cherche pas que Dieu fasse pour toi d'abord, Não procure que Deus faça primeiro por mais cherche ti. d'abord qu'il te touche d'abord. Peça que Ele te toque Quand il te primeiro. touche, il te change. Quando Ele te toca, Ele te Il peut faire muda. pour toi. Ele pode fazer por Ne você. cherche pas la main de Dieu, Não procure a mão de Deus. mais cherche la face de Dieu. Procure a face de Cherche Deus. à avoir l'intimité avec lui, Procura ter puisque intimidade c'est com Ele. l'intimité avec lui qui va te Porque é a changer. intimidade com Ele que vai te mudar. Donc vous remarquez que Nicodème était dans l'église, Você nota que Nicodemos estava na mais il igreja, n'était pas la nouvelle créature. mas ele não era nova criatura. Le pasteur Jonathan prêchait, Pastor Jonathan pregava, mas não era nova criatura. oui. Eles falavam, ou nós estávamos bem na igreja, o que o pastor fazia na igreja. Ah, mais on n'a pas aimé la réponse. Le Nós não langage du pasteur, gostamos oui. a resposta, a linguagem do Mais pastor. les sœurs de l'église, ils ont fait ça, oui. As irmãs da igreja fizeram isso, Mais elle sim. occupait une position, oui. Ele tinha um cargo, On sim. peut occuper une position dans l'église, Podemos ter um cargo na mais ne igreja, pas occuper position dans le cœur du Dieu de l'église. mas não ter posição no coração de Deus. Comment est ta vie ce matin? Como é que está a tua vida nesta manhã? Jésus encore travaille dans le business de transformer le cœur. Jesus ainda trabalha no business de transformar os corações. Est-ce que tu continueras à vivre comme ça? Você vai continuar a viver assim? Tu as des choses que toi tu appelles des petites choses. Você até chama que são coisas mínimas. Dans le cantique, on dit que attrapez-nous les petits renards, les petits animaux. Em Cânticos diz, pegam os pequenos animais, Mais ce sont eux qui détruisent. mas porque são eles que destroem. Les choses, la colère que tu as, As pequenas coisas, a raiva, a mentira, a fraqueza sexual que você tem. donc tu ne veux pas voir d'homme, tu ne veux pas voir de femme. Você não pode ver mulher nem homem. Maintenant, nous avons le système de Marie qui te dit, est-ce que tu peux m'envoyer ta photo? Agora tem aquilo que chamamos, o homem diz, você pode me enviar a tua foto. Allô, allô, allô. Ah, je ne te vois pas, envoie-moi ta photo. Eu não estou a te ver, envia-me a tua foto. La première fois, tu envoies la photo d'ici. Primeiro vai enviar uma foto assim, meu corpo. Mais je ne te vois pas bien, envoie la photo. Eu não te vejo Tu envoies bem. la photo d'ici. Você vai enviar uma foto assim até Mais je assim. ne te vois, envoie la photo. Tu envoies la photo d'ici. Não estou a ver de novo, vai enviar teu Tu joelho. as des gros, hein? ici. Tem mendanhas. Ah, je n'ai pas bien vu. Envoie un peu, montre-moi un peu. Mostra mais. J'envoie. Você vai enviar. Mais je n'ai pas bien vu. Aquí, un peu de photos. Tu prends. D'accord, tu envoies. Você também vai pegar, vai tirar. É. Ça continue à monter. Vai continuar a subir. Vai- Là, le Mas pays, tu envia prends. ainda aqui. Mais je ne vois pas bien. Mas eu não estou a ver bem. Aqui, Nas costas. aqui. Ah, après, envoie maintenant bien. Ah, Vou enviar bem. maintenant, c'est l'esprit d'Instagram. O espírito do Instagram entra. Sur Instagram, ils ont leur maquillage. No Instagram tem as suas Eux-mêmes maquiagens. appellent ça le maquillage Instagram. Eles chamam mesmo isso maquiagem Je ne sais pas pourquoi Instagram. ils ont appelé cela maquillage Instagram. Nem sei por que chamaram isso desse jeito. Filtre Instagram. Os filtros Donc, Instagram. ils ont aussi leur façon de faire. Também tem a Et forma de l'Instagram, ils fazer. vont te dire, reste maintenant nu, montre, O Instagram fala, agora fica nua, mostra. montre. Ah, montre. Ah, montre. É por aí. Mais toi, tu es fils de Dieu. Mas você é filho, Jésus filha t'a de Deus. rencontré. Jesus te Si encontrou. quelqu'un est en Christ, Se alguém está tu em es une nouvelle Cristo, créature. você é nova Tu vas criatura. être sur Instagram, mais tu ne feras pas ces Você choses-là. vai estar no Instagram, mas você não vai fazer Tu essas vas coisas. gagner les âmes. Você vai ganhar Tu vas almas. mettre Você l'évangile. vai pregar o evangelho. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Podemos nos colocar em pé. Aleluias. Mets-toi debout.
Élise, est-ce que tu as entendu, je te dis que la femme ne prêchait pas puisqu'elle vivait avec ces hommes-là. Você entendeu? Eu falei que a mulher samaritana ela não pregava porque vivia com esses homens. Mais quand elle a rencontré Jésus, elle peut prêcher maintenant. Mas quando ela encontrou Jesus, ela agora já poderia pregar. Si tu n'es pas changé, il te sera difficile de prêcher à d'autres. Se você não foi mudado, vai ser difícil de pregar. Est-ce qu'on peut prier ce matin que Dieu nous transforme? Podemos orar nesta manhã para que Deus nos Je ne veux pas transforme. fréquenter l'église. Eu não quero simplesmente frequentar a Je ne peux pas igreja. avoir une position. Não quero simplesmente ter um Mais je cargo. veux que tu me Eu transformes. quero que Deus me Tu transforme. lèves tes mains, tu Levanta pries. as suas mãos e comece a Seigneur, orar. transforme-moi. Diga, Senhor, transforma-me. Seigneur, change-moi. Senhor, muda-me. Seigneur, j'ai besoin d'une Senhor, transformation. eu preciso da Est-ce transformação. que tu peux prier comme a prié le pasteur? Podes orar como o pastor orava. J'ai prié, j'ai dit, Seigneur, tire la colère. Eu orava e eu falava, Senhor, tira a Seigneur, raiva. apprends-moi à pardonner. Ensina-me a perdoar. Seigneur, aide-moi à vivre une vie transformée. Ajuda-me a viver uma vida Seigneur, transformada. je vais abandonner le Senhor, eu péché, quero abandonar o pecado, a l'hypocrisie. hipocrisia. Tu pries, tu dis, Seigneur, Ora e diga, Senhor, Senhor, aide-moi. ajuda-me, Seigneur, Senhor. soutiens-moi. Ajuda-me, J'ai Senhor. besoin de ta Eu grâce. preciso da sua graça. J'ai besoin de ton aide. Preciso da sua J'ai ajuda. besoin de ton soutien. Preciso da tua ajuda. Aide-moi, Seigneur. Ajuda-me, Senhor. Aide-moi, Seigneur. Ajuda-me, Au Senhor. nom de Jésus. Em nome de Au nom de Jesus. Jésus. Em nome de Au nom de Jesus. Jésus. Em nome de Est-ce que Jesus. tu peux lever tes mains? Você pode levantar Et as je vais tuas prier pour mãos. toi. Eu vou orar por ti. Papa Joachim, est-ce que je peux prier pour toi? Posso orar pour ti? Papa Joaquim, eu posso orar por ti. Je vais prier pour toi. Papa Tu lèves tes mains. Levanta as tuas mãos. Tu dis, Seigneur. Est-ce que Diga, tu peux venir Senhor. pour le vivre, Papa Joachim? Il faut orar pour ti. Lève tes mains maintenant. Tu dis, Levanta as Seigneur, tuas aide-moi. mãos. Commence à prier. Começa a orar. Dis, Seigneur, transforme-moi. Diga, Senhor, transforma-me. Seigneur, aide-moi. Senhor, ajuda-me. Transforme-moi. Transforma-me. Aide-moi, Seigneur. Ajuda-me. Au nom de Jésus. Em nome Dis, de Seigneur, Jesus. aide-moi. Senhor, ajuda-me. Seigneur, ce matin nous prions. Senhor, nesta manhã nós oramos. Nous demandons que tu nous changes. Nós pedimos que o Senhor nos mude. Nous voudrons rencontrer le Dieu qui Nós transforme. queremos encontrar o Deus que Seigneur, transforma. ne fais pas de notre église une église de femmes samaritaines. Senhor, não faça da nossa igreja uma igreja da mulher Une samaritana. église de Nicodème.